Fala galera, bom demais! Estamos aqui em mais um vídeo, mais um capítulo da nossa jornada estoica. Eita, toda semana, começando a encontrar um horário aí, vou ver se eu consigo definir pelo menos as estreias, toda terça às 9 da manhã. E aí eu vou definindo as estreias para conseguir criar um calendário em cima disso, né? E aí eu já estou pensando, organizando alguns horários dentro da minha rotina, para mim conseguir passar alguns itens importantes que eu vou lendo nos livros que eu estou lendo, né? Para poder também fazer vídeo em cima disso, que afinal o propósito do canal é ser um campo de estudo para mim e compartilhar ele com vocês, para vocês também estudarem e aprenderem. Tem um negócio aqui atrás. Eu tinha comentado no vídeo passado sobre esse livro aqui, Fédon, Diálogo, um dos diálogos de Platão. Ele fala do primeiro... Ele fala do dia da morte de Sócrates. Então tem a Apologia a Sócrates, que é o julgamento de Sócrates, o diálogo de Sócrates em defesa dele. E tem esse daqui, que é Sócrates no dia de sua morte. Então a conversa que ele tem acerca da morte, acerca ali da alma, com os seus discípulos, alguns de seus discípulos. E é incrível. Eu tinha comentado que ele é até um tanto simples de você entender. Mas retiro, depois das etapas posteriores que eu fui lendo, o negócio complicou. Se você não tiver atenção, você vai rodar. Então, tá aqui uma leitura muito boa. E eu comecei hoje essa daqui, ó. No mínimo 10 páginas por dia ali na hora do almoço, né? A Justiça, que é um dos diálogos da República. Eu acho que a República inicia com esse diálogo sobre a justiça. Então, ele é uma parte dele. E depois tem o Mito da Caverna também, se não me engano, também está dentro da República. E eu vou para o Mito da Caverna aí, nessa jornada platônica que eu estou fazendo. Quem sabe um dia eu não trago isso pro canal. Só que é difícil, cara. Eu li, eu compreendi, né, lendo com calma, mas mesmo assim eu acho que eu não me sinto apto a poder fazer uma explicação para vocês, ponto a ponto. Realmente aqui tem que ter uma atenção ali, tá? Mas, por enquanto, vamos continuar isso. Porque esse aqui eu já li, já mastiguei, já engoli. E agora eu vou cuspir para vocês. Então vamos lá. O capítulo passado, nós estudamos sobre você harmonizar a vida, as suas ações, com a maneira que a vida é. Você vai se adaptar ao jeito que a vida é, aos acontecimentos. Não é a vida que tem que se adaptar para você. E hoje nós vamos iniciar. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos dele. Então, a próprio título já dá para a gente toda a visão, né? O próprio título aqui já é um mandamento, não só um título. Ele já fala tudo nele. Então, vou começar lendo aqui, que é bem curto, por isso que a gente vai lendo. As coisas em si não nos ferem ou nos criam um obstáculo, nem as outras pessoas. A questão está na forma como encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problema. Isso daqui é um complemento, uma continuação do capítulo anterior. Praticamente fala de como praticar aquilo ali. Então, a vida vai acontecer. Os fatos vão acontecer na sua vida. Ou seja, você não vai deixar que esses fatos que aconteceram, que estão fora do seu controle, te afetar. Afetar seu emocional. Claro que na prática é outra coisa, é outra história, né? É muito mais difícil, não é simples assim. Em alguns momentos é impossível. Mas as coisas vão acontecer e você simplesmente vai encarar ela dessa forma. Na verdade, isso daqui é treinável. Não vai ser a primeira vez que você vai lembrar e vai acontecer. Na verdade, isso, na prática, daqui a pouco vai se tornar automático. Você vai se tornando uma pessoa muito mais serena diante das situações. Então, não são as nossas reações que criam o problema. Então, acontece algo e a gente tem uma reação nervosa, uma reação instantânea, que nos causa raiva, que fere alguém às vezes, sabe? Então, aquilo ali que vai criar um problema. O acontecimento deve acontecer, você deve internalizar, pensar, meditar sobre aquilo, ou
realmente não fazer nada e pensar bem no que você vai fazer. Tem acontecimentos, coisas que acontecem que eu espero dias, assim. Eu internalizo, engulo aquilo lá, espero dias para ter uma ideia, deixa o meu cérebro... O cérebro, ele trabalha sozinho, você já viu? Quando acontece uma coisa assim, você vai tomando banho, você vai vivendo, o seu cérebro ele vai trabalhando sozinho, contra a solução, às vezes, sabe? Descarrega. Indo para a própria neurociência, isso é uma dica, eu aprendi uma dica estudando um pouco esse campo, que, por exemplo, o pedido de desculpa, cara, ele nem pode ser dado instantaneamente, assim, quando o fato acontece, sabe? Vamos supor que você faz raiva em alguém, o legal é você esperar um pouquinho, porque a pessoa vai ter liberado uma descarga de noradrenalina ali, tão alta, e alguns outros hormônios referentes a isso, que ela vai estar na raiva, e só que aquilo ali vai diminuir. Como disse um filósofo, que eu esqueci o nome, as emoções são como um instrumento de corda. Você toca igual um violão, pão, e ela some, ela desaparece, ela se acalma, ela se suaviza, e aí você vai tomar a sua decisão. Então você fez raiva a alguém, deixou a sua esposa brava, seu marido bravo, você não já vai exigindo desculpa dele, ou você já querendo se perdoar. Espera um pouquinho, deixa se acalmar, espera os níveis de adrenalina descer, cortisol, noradrenalina dar uma descida, uma ajeitada, e aí depois você vai conversar com ele, que a resposta vai ser outra. O mesmo acontece com quem recebe o impacto. Então, espera para tomar a decisão. Na verdade, se a decisão permitir, esperar ou para poder se ajeitar. Brigou com a esposa, tá aquele clima, espera um pouquinho. Você não é obrigado a pedir desculpa na hora, então fica assim, às vezes um peso na consciência, nossa, tem que pedir desculpa, tem que vencer meu orgulho, não. Espera suavizar, que naturalmente você vai sentir essa vontade de ir lá pedir desculpa para ela, tá? Ou para ele, dependendo da situação. Então isso é uma dica de ouro que vai mudar completamente seu dia a dia, tá? Então vamos para o próximo ponto aqui. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Cara, sobre a morte eu tenho estudado algumas coisas, tem muito o que falar aqui, mas deixa, inclusive o que eu li no diálogo de Phaedon ali que eu falei para vocês, né? Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito. Parece que deu uma... Também, sobretudo mais, essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não tema a morte ou a dor. Tema o medo da morte ou da dor. Muito interessante, gente. Cheio de queimar. Tem que ver se isso aí não é aqui em casa. Vou terminar aqui rapidinho. Não podemos escolher, vou terminar aqui para a gente já dialogar. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a ela. Essa questão de se reagir, a gente já trocou ideia, né? Vamos focar aqui na questão da morte. A questão da morte tem muito o que se falar. Esse final de semana mesmo eu estudei um capítulo no catecismo da Igreja Católica, que a igreja fala o seguinte: é normal que todos os homens, eu falo assim, o homem no geral, né, o ser humano no geral, ele tem essa questão de querer, em todas as culturas, de querer saber de onde vem, o que ele veio fazer, se a vida é um acaso, se a vida é algo proposital, se existe um Deus e para onde ele vai. E essas coisas balizam a decisão do homem. Então, por isso que a pessoa materialista, uma pessoa ateia, uma pessoa que às vezes ela acredita em Deus, mas está muito agarrado ao plano material, e isso é discursado demais aqui de uma forma maravilhosa. Eu fiquei de cara como Sócrates, por meio da razão, chegou nesse resultado metafísico. É incrível como é que isso se desenvolve, é absurdo. Eu vou ter que voltar a ele aqui para depois fazer um vídeo para vocês. E isso baliza um homem, baliza das decisões, porque se ele for materialista,
ele vai pensar que toda a vida dele deve ser feita aqui, então ele tem que curtir, tem que sentir prazer, tem que conquistar tudo aqui. Ele não tem uma visão de vida eterna. O homem que tem uma visão de vida eterna, que ele vai para um paraíso, que ele vai para um lugar de descanso, mesmo que de trabalho, mas um lugar eterno, ele tem, as decisões dele são completamente diferentes. Ele vai conseguir se entregar mais ao amor ao próximo aqui, as coisas, se doar, se sacrificar, ter menos egoísmo e se amar mais a sabedoria e as coisas do céu, porque é isso que vai contar na próxima vida, é isso que vai fazer ele se desgarrar dessa vida e ir para a próxima da melhor forma possível. E ele vai ficar muito menos ansioso. Então, se você ler as biografias dos santos, quanto essas pessoas, quanto que eles sofreram sobre-humanamente. Deu um barulho aqui, deixa eu ver se está carregando, galera. Sobre-humanamente. E mesmo assim, se mantiveram felizes, alegres em Cristo, no seu propósito, sabendo que, independente dos acontecimentos, era aquilo que ele devia fazer. Então, eles reagiam de uma forma positiva, de uma forma que essa é a vontade de Deus, eu tenho que me adaptar a ela e eu tenho que continuar na minha missão. Fazer o que deve ser feito. Vencer essas provações. Então, e a pessoa que é materialista, acontece, ela tem uma perda, ela assim, eu estava até conversando um pouco com a minha esposa sobre isso, de alguns casos aí, até um vídeo, como se for com um familiar sofreu, o familiar de alguém sofreu algo, ele tem que morar junto com você e você tem que passar às vezes a vida cuidando dele. A pessoa materialista vai encarar aquilo de uma forma assim, estou perdendo minha vida toda aqui cuidando dessa pessoa. Olha só, minha vida está indo embora, estou deixando de viajar. Mas a pessoa que tem uma visão de eterno, ela sabe que aquilo ali é o desígnio de Deus para ela. É o amor ao próximo, é o se entregar, é o se doar, é o altruísmo. Para que através daquilo ela consiga se santificar e alcançar a vida eterna. E se você, voltando ao assunto da morte, algo é certo, que é, você mede o nível de santidade de uma pessoa, ou de sabedoria, vendo o comportamento dela diante da morte. É só diante da morte que se é mensurável o nível de sabedoria de uma pessoa. Por quê? Se você tanto vê na vida dos filósofos, Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio, Sócrates e também dentre santos, você vai ver e os próprios apóstolos da Bíblia, que quem já leu já sabe, quem estuda já sabe, né? Que diante da morte eles são extremamente serenos, extremamente tranquilos e felizes, anseiam pelo próximo. É muito interessante. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, quando Sócrates fala que ele está feliz diante da morte, porque ali, entre ele e a sabedoria e a verdade que ele tanto busca, o único obstáculo ali é o corpo. Porque é só o corpo que impede a busca de sabedoria. É só o corpo que tem necessidades, tem desejos, tem coisas que atrapalham, ansiedades, sentimentos que atrapalham a busca da sabedoria. Então, ou seja, se eu não tiver mais o meu corpo me impedindo, eu vou conseguir alcançar toda essa amplitude que eu tanto quero, toda essa verdade. Então ele está decididamente ali a encarar a pena de morte que lhe foi dada. É incrível. Claro que assim, não é simples, ele discorre. Sócrates, quando ele quer provar algo, ele vai lá no outro assunto, vai montando devagarzinho o raciocínio, depois ele chega lá, você fica surpreso. Às vezes ele quer provar para você sobre a imortalidade da alma e que a alma já estava viva antes de você ir para o corpo, por isso que ela vem já sabendo algumas coisas. Ele prova todo esse campo metafísico. Às vezes ele já começa, para provar esse ponto, ele começa lá falando da lira do martelo do marceneiro, e ele começa a construir desde lá até chegar lá. É incrível, é absurdo. Mas no mais é isso. Voltando ao nosso assunto aqui, ver as coisas como elas são. Harmonizar suas ações de acordo com a vida é.
com que a natureza lhe dispõe. E quando acontecer, você reagir, encarar da forma que é. Não botar muito sentimento, não botar muita interpretação, não botar muito, sabe, reverberar muito a situação. Encarar, aconteceu, o que eu posso fazer, o que está no meu controle e fazer o que está no seu controle, tá? E no mais é isso, a gente já consegue captar bem aqui essa situação, do que diz aqui. E no próximo capítulo nós vamos estudar aqui. Se não há vergonha, não há culpa. Eu não lembro muito o que fala, não lembro mais ou menos aqui. Mas aqui, só dar uma revisada aqui, que eu já lembro, tá? Então é isso. Até a próxima. Um abraço.